Nesta terceira aula, vamos falar sobre o desdobramento astral. Aqui apresentamos também um gráfico que seria o mesmo quadrado que representa em cada canto do quadrado o corpo, um dos corpos: corpo físico, corpo vital, corpo astral e corpo mental. No meio do quadrado está representada a essência e uns pontinhos que completam todo o quadrado são representados pelo ego. A essência 3% livre, porém adormecida, e o ego 97% engarrafando a essência. O desdobramento astral acontece quando nossa consciência se aparta do corpo físico nos momentos do sono, mantendo-se consciente, ocasião em que se pode movimentar por qualquer lugar que se queira, vivenciando a realidade. Não obstante, a separação entre corpo astral e corpo físico é o que costumeira e naturalmente ocorre quando adentramos ao sono profundo todas as noites para todas as pessoas, ou seja, personalidade, corpo mental e corpo astral se separam do corpo físico e vital, que permanecem na cama. É um processo natural, mas que normalmente, para a maioria das pessoas, ocorre inconscientemente. Se este processo, no entanto, fosse dominado, se nos tornássemos conscientes, quão interessante seria, pois poderíamos aproveitar tais instantes para desvendar, por exemplo, os grandes mistérios da vida e da morte. Poderíamos adentrar aos grandes templos da sabedoria do mundo astral. Poderíamos entrevistar um mestre da loja branca e etc. O desdobramento astral consciente nos confere a possibilidade de investigar por nós mesmos tudo isso e muito mais. Nos momentos do sono profundo, o corpo astral, o corpo mental e a personalidade adentram a quinta dimensão. Enquanto isso, o corpo vital tem a tarefa de reorganizar as energias e revitalizar o corpo físico. Um dos seus mecanismos é o deslocamento do plexo esplênico, na altura do baço, que tem como uma de suas funções captar a energia solar, vindo a se posicionar junto ao plexo solar, localizado precisamente na altura do estômago, transferindo-lhe essa energia. O plexo solar, por sua vez, tem o poder de acumular, entre outros tipos de energia, esta energia solar repassada pelo plexo esplênico, para em momento oportuno a redistribuir para os demais vórtices vitais. Longe dos desequilíbrios promovidos pelo ego, as energias vitais, de um modo geral, podem fluir com desenvoltura para todos os lugares do corpo, sem bloqueios ou excessos. A glândula tireoide também tem um papel importante durante esses processos noturnos. É ela que produz o iodo biológico que promove a desintoxicação do corpo físico. A seguir ensinaremos algumas técnicas que nos possibilitam realizar o desdobramento astral conscientemente. Entretanto, urge salientar que o sucesso do desdobramento astral consciente depende muito de pessoa para pessoa. Algumas já o conseguiram de forma espontânea antes mesmo de conhecerem essas técnicas, e talvez tenham até se espantado com isso. Outras, nas primeiras tentativas, já o lograrão. A maioria, no entanto, precisará de se esforçar um pouco mais. Não obstante, com as práticas e técnica passadas neste curso, em pouco tempo estabelecerão um modo de viver focado no despertar da consciência aqui e agora. Aí então, o domínio total do desdobramento astral estará próximo. Quanto mais desperta a consciência estiver,
mais fenômenos desta espécie ocorrerão. A recomendação primeira é: o segredo para todas as práticas que nos são dadas é tenacidade e paciência. Outro alerta importantíssimo é para que não queiramos começar as práticas como se mestres fôssemos, ou seja, devemos seguir o nosso próprio ritmo individual, sem dar o passo maior que a perna, tampouco achar que não precisamos pôr as bases primeiro. Somente então, observados estes requisitos, iremos avançando de maneira ordenada e consciente. Estes conselhos servem para todas as práticas esotéricas. As palavras-chave, portanto, para se atingir tal ordenamento são continuidade de propósitos, disciplina e paciência. Nota: aqueles que são muito centrados na mente terão muitas dificuldades para realizar o desdobramento astral, mas isso pode e deve ser mudado. A estas pessoas indicamos que pratiquem muita meditação, conforme ensinaremos em lições futuras. Indicamos também que aprendam a levar o coração a todas as coisas. A gnose é o caminho do coração tranquilo. O desdobramento astral é uma das práticas mais importantes para os investigadores gnósticos, amantes do conhecimento. É praticamente uma tarefa, um compromisso, uma obrigação que nos dão os mestres, pois, além de servir como um termômetro do nosso grau de consciência, é justamente no mundo astral onde se encontra a verdadeira igreja gnóstica da Loja Branca. É também na quinta dimensão onde ficamos cientes dos nossos progressos internos. Descobrimos, por exemplo, em qual grau adentramos, em que iniciação estamos. Ali recebemos o ensinamento esotérico diretamente dos mestres e etc. Também podemos investigar se isso ou aquilo, inerente ao mundo físico, vital ou astral, é verdadeiro ou não, e etc. Enfim, todo investigador sério deve aprender a realizar desdobramento astral de forma consciente. A saída do corpo astral, durante as horas do sono, se dá pela glândula pineal, no alto da cabeça. Aquilo que mantém ligado corpo astral ao corpo físico é chamado o cordão de prata, também chamado de cordão de Antacarana, que fica na altura do umbigo. Trata-se de um invisível e extenso ao infinito cordão de matéria sutil. É elástico, né? Ele se expande até o infinito. Esclarecimento. Há desavisados e equivocados escritores que acenam com a possibilidade de que o desdobramento astral se poderia abrir o ensejo para magos negros cortarem o cordão de prata. Isso é tolice, primeiramente, pois se assim fosse, todos poderíamos ter seus cordões cortados, uma vez que durante o sono as pessoas saem em astral naturalmente. Mas como sonhamos profundamente, não se fazem conscientes desse processo. Muitas pessoas de consciência um pouco mais desperta realizam desdobramento astral conscientemente, e isso nunca foi de fato relatado. E em segundo lugar, os únicos que têm o poder para cortar o cordão de prata são os anjos da morte. Eles obedecem à grande lei divina. Outro grupo de mete-medos são os que questionam a possibilidade de o corpo astral nunca mais voltar ao físico. Tolice, porque ele sempre volta. Ainda que estejamos inconscientes. Praticantes de desdobramento astral relatam que quando tomamos algum susto ou quando o corpo físico sofre alguma coisa, automaticamente o corpo astral retorna ao físico.
Isso se dá porque a conexão entre os dois corpos mantém-se a mesma, devido ao cordão de prata. Curiosamente, às vezes, o corpo astral, ao adentrar abruptamente no corpo físico, pode gerar algum incômodo, pois corpo físico e astral podem não ter se conectado perfeitamente. Isso ocorre também quando acordamos de um pesadelo inconsciente, por exemplo. Esse leve desconforto demora alguns instantes para passar, e muitos de nós já vivenciamos sem nos dar conta disso. Coração tranquilo, como o de um menino, é o que se quer. Do mais, as técnicas que passaremos aqui. O mundo astral é o mundo das nossas emoções. Aqueles que exageram em suas emoções e se identificam com elas terão dificuldade em fazer o desdobramento astral, a menos que se corrijam. No mundo dos sonhos, projetamos os nossos anseios e desejos reprimidos, sejam estes conscientes, subconscientes ou inconscientes. No mundo astral, também repetimos as coisas que realizamos aqui no físico de maneira mecânica. Por exemplo, um escriturário que trabalhe mecanicamente aqui, ou seja, sem se dar conta de si mesmo, sem se auto-observar, fatalmente repetirá esses episódios durante o sono. O normal é que as pessoas sonhem e não se deem conta que estão no astral. As percepções no astral são as mesmas no mundo físico. Se aqui andamos sonhando, tagarelando interiormente, projetando coisas subconscientemente e inconscientemente, etc., lá no astral é a mesma coisa, enquanto não nos corrigirmos desde aqui. Os clarividentes costumam ver o corpo astral das pessoas comuns e correntes flutuando por aí a sonhar profundamente. Ou seja, projetando imagens ao seu redor, enquanto o corpo físico do sonhador jaz na cama. Assim é o desdobramento astral daqueles que não têm consciência desperta. É importante que comecemos a combater todos estes males. O grande prêmio é que isso nos levará ao despertar da consciência. Imprescindível dizer que todas as técnicas para o perfeito despertar da consciência são entregues pela gnose. A primeira destas técnicas que enumeraremos aqui é fazer todas as coisas do dia com concentração no que estejamos fazendo, uma coisa de cada vez, juntamente e diremos principalmente mantendo a autoobservação de nós mesmos, conforme ensinaremos em lições futuras. A segunda técnica que enumeraremos é não nos identificarmos com as coisas do mundo, não andarmos fascinados com as coisas, não nos esquecermos de nós mesmos. Abrindo um pequeno parênteses, quero esclarecer que o termo não nos esquecermos de nós mesmos, que usaremos muitas vezes nesse curso, deve ser estendido de maneira profunda. Sua compreensão sem estreita relação com a prática da autoobservação, a qual, por sua vez, para ser bem feita, deve comportar um profundo entendimento de que nós não somos o ego, mas sim a alma, o ser. Durante o curso abordaremos esta questão detidamente. As mais importantes práticas, porém, para o perfeito despertar da consciência de maneira equilibrada, são os 3 fatores de revolução da consciência. Técnicas para o desdobramento astral. Existem 2 métodos para se conseguir o desdobramento astral conscientemente: o objetivo e o subjetivo. O método objetivo é o método do despertar da consciência. Todo aquele que tem sua consciência desperta realiza desdobramento astral sem esforço, espontaneamente. Um mestre não sonha quando dorme. Todo iniciado que chegou a
a fabricar seu corpo astral solar, além de conseguir o desdobramento astral consciente naturalmente, não é enganado pelas ilusões do mundo dos sonhos. Além do que, por direito próprio, vence a própria física, a morte física. Em lições futuras, explicaremos detalhadamente como se fabricam os corpos solares. Por ora, diremos que os 3 fatores de revolução da consciência, ou seja, o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade, não são somente as chaves para o despertar da consciência de forma definitiva, mas é definitivamente com eles que se fabricam os corpos solares. Ao se fabricar um corpo solar, o iniciado substancializa seu trabalho. Nesta lição, porém, o que deve ser fixado na memória de cada estudante é a seguinte relação. O aumento da lucidez no mundo astral, o que gera desdobramentos astrais mais frequentes e controláveis, está diretamente ligado ao despertar da consciência no mundo físico. Como prática do método objetivo, ensinaremos a concentração no coração, com o intuito de estar em astral. Deitamos em decúbito dorsal. Após um eficiente relaxamento, adormeceremos concentrados perfeitamente no coração, com a intenção de sair em astral, ouvindo-lhe as batidas, vendo o seu exterior e interior, e etc. Ou seja, pondo os 5 sentidos e a mente no que estão fazendo. Isto é perfeita concentração. Ter na mente somente um pensamento de maneira natural e espontânea, sem artifícios de nenhuma espécie. Neste estado, chamando-se de o sono, o corpo astral se despregará do corpo físico naturalmente, completamente consciente, pois o intuito dessa concentração será sair em astral. A concentração a qual estamos nos referindo está ligada à quietude da mente, à tenacidade, à paciência, à observação, à investigação, com o intuito de ver a verdade e ao coração tranquilo. Falaremos agora do método subjetivo. Com ele, o neófito conseguirá lampejos, ou seja, instantes de lucidez no astral. Porém, serão experiências inesquecíveis que lhes dará a comprovação da existência do mundo astral e muito ânimo para o trabalho interior. Neste método, nos utilizaremos dos mantras. Mantras são palavras que promovem vibrações específicas no corpo, objetivando o intencionado. No caso, o desdobramento astral. Daremos aqui 4 mantras diferentes para o desdobramento astral consciente. É importante aqui salientar que a concentração também é fundamental para o processo ou o sucesso dessa empreitada. Aliás, para todas as práticas a concentração é fundamental. Então, vamos desde já acostumando o corpo e mente a ela. O primeiro mantra que vos entrego é o mantra Fa-Ha-Om. Este mantra requer ainda uma postura especial, o asana, bem como do uso da imaginação criadora. Durante a vocalização do mantra Fa-Ha-Om, o praticante deve deitar-se em decúbito dorsal, porém com as 2 pernas dobradas, como no desenho que é mostrado aqui. O decúbito dorsal é deitado de barriga para cima, com os joelhos dobrados. Deve também imaginar as pirâmides do Egito e adormecer neste estado. As 2 mãos, direita sobre a esquerda, devem repousar sobre o plexo solar, na altura do estômago. O mantra é pronunciado desta forma. Aspira-se, em seguida expira-se pronunciando a sílaba Fa.
alongando-se a vogal deste modo. Depois aspira-se novamente e expira-se pronunciando as sílabas Raum. O R é o R do espanhol, não o H do inglês. Como o neófito tem que dormir para sair em astral, o mantra deve ser pronunciado mentalmente. Isso não impede que comece, se possível for, mantralizando em voz alta, para sentir a vibração primeiro. Boa prática. Os outros mantras são os seguintes: La, Ras. O R é o mesmo do R espanhol. Outro mantra: Egito. Uma maneira simples de descrever a prática do desdobramento astral é dormir vigiando os processos do sono. Ou seja, dormir conscientemente sem se deixar levar pelos sonhos. Internamente, nestes momentos de transição entre o sono e o sonho, não nos devemos identificar com nossos pensamentos, tampouco com imagens mentais que surjam na tela da consciência, nem com a tagarelice interior. A transição entre vigília e sono começa a ser sentida com um estranho formigamento no corpo. Alguns sentem nessa hora como se o corpo estivesse inchado, outros como se o corpo fosse extremamente pesado. Depois surge um barulho como se houvesse um motorzinho atrás da nuca. Alguns trancos também podem ser percebidos. Nessa hora, ao sentir esses sintomas, não vos deveis empolgar, mas sim aumentardes a concentração no que for estardes fazendo. No caso, a prática, né? Seja do coração ou mantra, e tranquilizar-te mais ainda o coração, e continuar vos relaxando, chamando o sono. Alguns, quando percebem que estão saindo já do corpo, movem-se muito lentamente com a intenção de se sentar na cama, para em seguida levantar e dar um pulinho, com a firme intenção de flutuar. Se voamos, estamos no astral. Caso contrário, devemos iniciar a prática novamente. É muito importante que o praticante faça desta tarefa um hábito diário. Um gnóstico não pode dormir como todo mundo. Deve dormir-se entregando a uma prática, todas as noites. Também é importante salientar que as emoções negativas vividas durante o dia podem comprometer o sucesso da empreitada. Por isso, devemos levar uma vida bem regrada, harmoniosa e feliz. Refeições pesadas durante a noite ou chegar a deitar já muito tarde, cansado, também são fatores que dificultam bastante o desdobramento astral consciente. Ao retornarmos de uma viagem astral, para que tragamos para o corpo físico as recordações das coisas acontecidas lá, devemos não nos mover, sequer um músculozinho, e fazermos um ligeiro esforço para nos lembrarmos de tudo que ocorreu. Antes de iniciar a prática do desdobramento astral, é indispensável peticionar, orar ao Pai que está em secreto, fazer uma súplica simples de coração. De um modo geral, orar é sempre bom para nos irmos acercando do íntimo, do nosso real ser. Orar, enfim, pedindo forças para que não esmorecermos durante a prática, para que Ele nos proteja e guie. Isso serve para todas as práticas. Lembremos que por falta de concentração, tenacidade e paciência, o neófito pode não ter resultados positivos e chegar a se desestimular por isso. Continue tentando até conseguir. É muito importante para os que se deparem com esse curso que leiam também os livros do Mestre Samael
Ali estarão vocês recebendo os ensinamentos diretamente dele. São eles seres de consciência desperta. Leiam principalmente o Tratado de Psicologia Revolucionária e a Grande Rebelião. Sim, é Inferno, Diabo e Karma e o Mistério do Áureo Florescer. Recapitulando, o desdobramento astral é o que ocorre todas as noites de maneira inconsciente. O corpo físico e vital ficam na cama. Personalidade, corpo astral, mental e essência livre vão para a quinta dimensão. O cordão de prata ou antakarana liga corpo físico e astral nestes instantes. O desdobramento astral é uma prática para desvendar os mistérios do mundo. No desdobramento astral inconsciente, realizamos desejos reprimidos e repetimos atividades mecânicas. Há 2 métodos para se conseguir o desdobramento astral consciente: o objetivo e o subjetivo. O objetivo, despertar da consciência, não nos identificarmos com as coisas do mundo, não andamos fascinados, a gente faz a morte do eu psicológico, concentramos no que estivermos fazendo, recordarmos de nós mesmos, concentração no coração com intenção de sair em astral. E o método subjetivo são lampejos. Podemos fazer mantras Faraon, Egito, Laras. Ao regressar do desdobramento astral, não mover um dedo para trazer as recordações ao corpo físico. Orar ao Pai interno para que nos leve e guie ao mundo astral. Então, concluímos aqui esta terceira conferência, ou terceira aula, e marcamos já para a quarta conferência que o assunto será os 7 centros da máquina humana, parte 1. Até lá!